centros, oferecer o que é um tratamento espiritual, como é que ele ocorre, qual é o alcance. O tratamento espiritual ele vai também ter um elemento chamado o passe, né, que é a aplicação de magnetismo. Nós vamos trabalhar amanhã esse aspecto e no domingo nós vamos falar sobre a questão do aspecto mediúnico, né, que também compõe o tratamento espiritual. Então, esse é o desenrolar. Claro que nós vamos fazer algumas outras abordagens. Nós vamos fazer a abordagem sobre o atendimento fraterno, a abordagem sobre o acolhimento fraterno, a abordagem sobre os processos de cura. Tudo isso nós vamos tratar durante esses 3 dias no tempo que nos for oferecido. Aí, deixa eu só fazer uma primeira pergunta, só para que a gente perceba assim. Quem dos presentes são trabalhadores do grupo, são vinculados ao grupo? Tem como saber, Alba? Quem pode levantar a mão? Quem é trabalhador? Quem é frequentador assíduo da casa? Quem é trabalhador? Pronto, olha aqui. Aqui já tem o pessoal, né? Então, pronto. Esses aqui são os trabalhadores. E os outros são aqueles que vêm para receber o tratamento, receber o amparo, só para a gente saber qual é o público. Então, eu vou me direcionar a esses dois grupos, né? Aos trabalhadores, né, com essa necessidade, principalmente quem tem interesse no trabalho, quem tem interesse assim, poxa, quero aprender, se eu já não sei, a aplicar passe, quero começar esse trabalho, o que é que eu faço, o que é que eu preciso fazer, quero começar a entender melhor como se desenvolve a mediúnica, participar da mediúnica, e todos nós que estamos aqui, para ficar claro a questão do tratamento espiritual. Tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês vão fazendo as perguntas. Eu tenho até as 20 horas, não é isso? Até as 20 horas. Se a pergunta não puder ser resolvida hoje, no transcorrer dos dias a gente vai resolvendo, tá bom? Eu vou apresentar um modelo de tratamento, que é um modelo de tratamento espiritual que é aplicado no Centro Espírita André Luiz, em Fortaleza, que eu frequento e sou coordenador das áreas de estudo, estou na diretoria, e esse é um modelo que a gente aplica em qualquer centro, baseado estritamente, exclusivamente, nos ensinos de Allan Kardec. Todo o nosso referencial é os textos de Allan Kardec. Qualquer uma outra pergunta fora desse tema, a gente teria que falar depois, porque o que vai ser apresentado nesses dias vão ser como Kardec propõe. E é algo simples, algo que dá para ser feito, tá bom? Então vamos lá começar entendendo o tratamento espiritual. O que é o tratamento espiritual? O tratamento espiritual é você frequentar o grupo espírita com um objetivo. Você tem que saber, assim, o que é que eu venho, o que é que eu estou em busca. Eu estou vindo por quê? Qual é o meu objetivo? Normalmente escolhe-se uma reunião e essa é a reunião que eu devo frequentar. A reunião do tratamento espiritual aqui, a Albidona dita, vou me corrigindo porque eu não tenho detalhes. É no domingo à noite, tem um estudo do Evangelho, é isso? É reunião pública? Tem na sexta e sexta. Domingo e sexta. Seria hoje e domingo, né? Sexta e domingo. São esses 2 dias que você escolhe qual dia que eu quero ir. Mas é muito importante que eu tenha uma constância, que eu tenha uma frequência, uma assiduidade para que o tratamento possa ocorrer, tá bom? Então vamos lembrar disso, que a assiduidade é importante. Posso ir os 2 dias? Se quiser, sim. O que não dá é para não ter pelo menos um dia que eu devo ir. Assim como todo trabalhador deve dizer qual é o dia que ele se predispõe a ir. Chega para a coordenação, para a direção da casa, para a condução e diz assim, olha, na sexta eu me comprometo, conte comigo. No domingo eu me comprometo, conte comigo. Mas lembre, você acabou de assumir uma responsabilidade. Então agora que você se comprometeu, você tem uma responsabilidade assumida. Então aquele é o meu dia. Não é assim. Se não tiver ninguém
nada para eu fazer em casa. Se eu não receber visita, não. É o dia que você se colocou o seu nome. Se você quer ir os 2 dias, pode ir os 2 dias, ótimo. Melhor para o grupo, mas você tem que escolher pelo menos um e ficar, tipo assim, ó, nesse dia aqui, contem comigo. Porque todo o projeto vai depender desse compromisso assumido pelo trabalhador, assim como pelo compromisso assumido por aquele que vem frequentar o tratamento espiritual. O que é que eu posso vir buscar em busca do tratamento espiritual? Normalmente a gente vem quando não está bem. Claro que existem aquelas pessoas que vêm para o grupo espírita em busca de conhecimento espírita. Não, é porque eu quero estudar a doutrina, eu quero entender os postulados espíritas, quero compreender o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, me interesso por saber essa questão de existe uma outra vida. Existem essas pessoas que têm essa busca, né, pelo conhecimento espírita. Mas, infelizmente, no nosso mundo, pode ser que mais para frente isso vá melhorando. O que ocorre é que a maioria de nós vem porque está passando por algum problema, porque está passando por alguma dificuldade. Essas dificuldades podem ser de várias ordens. São várias as ordens que podem nos fazer vir ao centro espírita. Eu disse que não ia trazer o meu iPad, porque senão eu tenho tudo decorado. Mas aí na primeira falha eu já esqueci. Ana, olha aí o capítulo. Aqui tem o Evangelho na mão, ficou mais fácil. Bem-aventurados os aflitos, onde Allan Kardec diz quais são aquilo que a gente pode encontrar no centro espírita. É o capítulo Bem-aventurados. Não é bem-aventurado, o Cristo Consolador. A Ana ali, eu não trouxe o meu, mas ela sabe, eu acho que já. Porque ela me disse assim, você não vai levar? Eu disse, não, eu tenho tudo decorado. Pois está aqui já. O Cristo Consolador, no item 2, o Kardec diz assim, olha o que é que nós podemos encontrar alívio num grupo espírita. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, todos têm sua consolação com a fé no porvir. Tá? A tradução é essa mesmo, Ana? Está aí como a tradução? Só leia, pode ler para mim. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Pronto. Então aqui ele aborda os 4 aspectos que mais nos trazem ao grupo espírita. São as misérias, são as misérias da alma, as misérias que nós estamos, uma dificuldade que um grupo tem. Às vezes uma pessoa tem dificuldade, sim, de ordem material, está passando por uma necessidade, tem uma dificuldade mesmo, e pode compartilhar isso com o grupo, um pedido de ajuda. Na medida do possível, o grupo ajuda. O grupo pode ter uma atividade material. Claro que no nosso caso, a gente sabe que a gente não tem muitos recursos, mas o pouco que tem, a gente consegue compartilhar. Então, as misérias nos trazem, as decepções. Nas decepções, a gente tem que ampliar bastante aqui, ó. Quais são as decepções? São as mágoas, são as tristezas, são as angústias. Tudo isso é motivo para fazer um tratamento espiritual. Por exemplo, você não está bem com o ente da família, tem uma pessoa com quem você tem uma mágoa, uma pessoa que você ainda não conseguiu trabalhar, o perdão, um ente querido, um familiar que causa problemas. Tudo isso é motivo de você vir fazer o tratamento espiritual. Tá? Só uma coisa, a criança não atrapalha para mim, tá? Pode deixar ela bem à vontade. Eu sempre digo, se você traz uma criança para o centro espírita e ela não está se mexendo, dê uma olhada que pode ser que ela tenha desencarnado. Pode deixar ela bem à vontade, criança nunca atrapalha. Jesus já disse,
deixar vir as minhas criancinhas, quem sou eu para me sentir incomodado com uma criança? Então pode ficar à vontade. Agora se ela for lá no meio da rua, eu sugiro que alguém olhe que carro passa, né? Mas aqui dentro pode ficar, não me atrapalha, não precisa pedir para fazer psico, pode deixar. Eu lido muito bem com criança, pode deixar bem à vontade. Então, eu estava falando, as mágoas, as tristezas, depressão, posso fazer tratamento espiritual? Deve. Angústia, ansiedade, devo fazer tratamento espiritual? Deve. Devo largar o acompanhamento médico? Aí é outra coisa que a gente vai discutir, viu? Nós não estamos falando nada da área da saúde. Eu passei por aqui, vim pelo caminho novo, descobri que tem um hospital bem aqui perto, né? Tem um hospital bem aqui. Então, se a coisa é física, passa lá no hospital primeiro, para ver se a ciência material não resolve, para não trazer para cá algo que pode ser resolvido no posto. O posto pode resolver muitos problemas. Então, se você tem se você está passando por uma depressão, hoje em dia existem acompanhamentos médicos. Mas os acompanhamentos médicos para depressão, por exemplo, é sempre acompanhado, em alguns casos mais graves, de duas coisas. De uma de uso de remédios e de uma terapia. Só remédio não resolve. Por quê? Porque o corpo acostuma, daqui a pouco você tem que trocar por outro. Troca anti-ansiolítico. As pessoas que tomam remédio para dormir, sabe, né? Que vai tomar remédio para dormir, daqui a pouco acostuma com o remédio, tem que aumentar a dosagem, o sono não é tão bom. Será que não é possível, através só da terapia, ir modificando aos poucos, mas também não vai sair daqui amanhã, depois de tomar um passe, e já dizer, nunca mais vou tomar remédio. Não, por quê? Porque seu corpo está acostumado agora. Se você largar, você vai sofrer muito mais. Mas é possível, através da terapia que o Espiritismo propõe, aliviar os sintomas da ansiedade, os sintomas da angústia, da depressão. Sim, é possível. Dentro de um tratamento espiritual, é possível. Acompanhamento médico, acompanhamento espiritual. Então isso aqui está nas decepções. Depois ele diz, dores físicas. Dor física. Pode ser aliviado no tratamento espiritual? Pode. Curas podem ser feitas pelo tratamento espiritual? Pode. Nessa casa, aqui, nessas paredes, com essas pessoas aqui, nós podemos provocar, gerar curas e alívio de dores. Quando eu quero, quando a dona Dita quer, quando a Alba quer, não. Quando Deus permite. Então eu não posso garantir, assim, eu quero, mas Deus, que sabe mais, é quem tem que dizer se é possível ou não. Mas a gente tem que vir pedir a cura, claro, mas tem que fazer uma pergunta antes, que nos ensina Vianney no Evangelho segundo o Espiritismo. Curai primeiro a minha alma. A alma é o foco. Depois, se Deus o permitir, se for do meu merecimento, se for o melhor para mim, a cura do meu corpo. Mas é possível? Claro, é possível. E amanhã nós vamos tratar disso, da cura através da imposição das mãos. Impondo as mãos é possível curar pessoas. Por que a gente está dizendo isso? É porque o Espiritismo diz, claro que é porque o Espiritismo diz, porque nós estamos dentro de uma proposta espírita, mas a proposta espírita tem como base a moral cristã. Jesus deu 3 orientações para os seus seguidores, para os apóstolos e seus seguidores. Ele disse, para ir para o mundo, pregar o Evangelho, curar os doentes e expulsar os demônios. São 3 os objetivos do cristão: anunciar a boa nova, como na sua vivência. Muitas pessoas confundem que anunciar a boa nova é eu ler isso aqui para todo mundo. Claro que a leitura faz parte. Claro, às vezes a gente está
no centro da cidade, eu não sei como é que funciona aqui em Molungo, mas em Fortaleza, às vezes você está no centro da cidade, você vai numa praça, tem uma pessoa fazendo a leitura da Bíblia em voz bem alta, gritando o Evangelho para todo mundo. E a gente fica irritado com aquele barulho. Mas se estivesse tocando um funk pancadão, talvez a gente dançasse. Ele está tentando fazer a parte dele. Se eu estou incomodado com a altura, eu me retiro. Ele está oferecendo o melhor que ele tem. Mas se resume a isso? Não. Porque os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. É a parte mais fácil, é eu ler isso aqui. Seria muito fácil eu estar ali fora lendo isso para todo mundo. O que eu estou querendo dizer é que tem um valor. Mas a verdadeira forma de divulgar é como? Nos atos. Sendo mais doce, sendo mais compreensivo, sendo mais caridoso. Mas eu não posso exigir que o outro seja assim. Eu só posso exigir que eu seja assim. Pregai o Evangelho. Expulsai os demônios. Que isso se chama, na linguagem espírita, participar das reuniões em que se conversa com os espíritos e auxilia aqueles que são espíritos sofredores, que durante muito tempo foram chamados de demônios. E na sua tradução original, que se chama, a palavra demônio vem de daimon, só queria dizer espírito, gênio. Então, esses maus espíritos têm que ser afastados. O centro espírita faz isso. E curar os doentes. O centro espírita faz isso. Cura os doentes. Faz parte do tratamento espiritual. Irmão. Oi. Na sua fala. Como é seu nome primeiro? Francisco. Eu posso correr o risco de achar que eu sou um bom religioso, que sou um bom cristão, apenas cumprindo os mandamentos religiosos. Eu devo pautar a minha vida no cumprimento dos mandamentos religiosos. Mas isso, Francisco... Não, a pergunta é a seguinte: eu posso achar que sou um bom cristão e apenas cumprir os preceitos religiosos, né? Eu posso ter uma ideia. O Espiritismo nos diz, o Kardec nos diz assim: quando é que você sabe que você de fato está cumprindo? Porque eu posso me enganar. Eu posso dizer que, imaginar que eu estou fazendo tudo certo. Mas aí ele diz, quando o seu interesse pessoal é colocado em jogo. Aí é a pedra de toque. Se o meu interesse, na hora que o meu interesse ali é colocado em xeque e eu escolho outro caminho, aí eu vi que eu só tinha a aparência. Na verdade, eu não cumpria de fato os preceitos. Eu cumpria por interesse. Mas ainda assim, Francisco, é melhor eu cumprir na aparência do que eu não fazer nada. Eu não cumprir. Por exemplo, aquela pessoa que resolve fazer um trabalho de distribuir sopa, mas ele faz isso porque ele quer aparecer no Facebook, ele quer que as pessoas digam assim, olhe como é uma pessoa boa. Tá vendo? Todo mundo está vendo, todo mundo bate palma para ele. Qual é o móvel? É amar a Deus? Não, ele está fazendo por vaidade. Mas aos olhos de Deus, ainda é melhor esse que está fazendo isso por isso, do que aquele que é totalmente indiferente e que deixa o outro lá morrendo de fome. Então, cumprir a lei de Deus, ninguém nesse planeta pode bater no peito e dizer, eu cumpro. A gente tenta, na medida do nosso alcance, das nossas possibilidades. Lá na frente a gente vai mudando e vai dizendo assim, opa, aquilo que eu fiz era errado. Que às vezes nós cometemos erros por ignorância. Vou lhe dar um exemplo. Nós tínhamos, porque não foi mais permitido esse trabalho, lá no grupo espírita que a gente frequentava, ou que eu frequento, tem um hospital que recebe pessoas com tratamento do câncer, lá no CRIO, né? Então nós fazíamos visita, porque essa visita
foi suspensa não por nós, a instituição não permite mais. E numa dessas visitas, uma pessoa chegou e conversando com um dos visitantes, assim, a comida aqui é... Mas isso faz tempo, tá, gente? Isso era 88, 89. Disse assim, a comida aqui é tão ruim nesse hospital. Eu estou com tanta fome. Você não pode trazer alguma coisa para eu comer, não? Deixa eu até beber um pouco d'água. E o amigo, com boa intenção, com o coração cheio de boa intenção, quis ajudar, cumprindo os mandamentos da lei de Deus. Foi lá fora, no hospital, que é que tinha, trouxe, pegou as coisinhas, comprou, numa dessas coisinhas, levou um pedacinho de abacaxi. Abacaxi é bom, né, gente? Docinho, isso aqui. Mas o rapaz tinha um problema de gastrite sério. Aquela boa intenção dele fez muito mal o outro. Outra amiga nossa, uma pessoa muito querida, a outra pessoa com dor no hospital, e ela desesperada, a pessoa gritando com dor. Quando ela tentou ajudar, porque não chegava ninguém, quando ela botou a mão na cabeça assim, ela pedindo dor, colocou a mão na cabeça aqui para levantar, para botar o travesseiro, colocou o dedo no câncer, que tinha na cabeça, aberto, o dedo enfiou. Assim, o que era o móvel? Boa intenção. Os dois, mas foram imprudentes. Porque não adianta só a gente querer fazer. É preciso saber como. Será que eu tenho umas possibilidades? Será que eu sei de fato? Então, a gente tem sempre que dizer assim, Senhor, que eu faça o meu melhor. Que eu seja o melhor instrumento possível. Mas sabendo das minhas limitações. Porque eu não sou perfeito. Se eu não tiver essa humildade, o que é que vai acontecer? Eu vou cometer um monte de erro pensando que estou cumprindo a lei de Deus. Mas buscar fazer o melhor é sempre o nosso objetivo. Sabendo, então, aqui, quando a Alba vem, quando a Benedita vem, quando os trabalhadores vêm, eles vão tentar fazer o melhor para cada um de vocês que estão aqui. Mas isso não quer dizer que eles não vão cometer erros, não vão fazer apreciações equivocadas, não vão emitir, às vezes, uma palavra errada, porque ninguém ainda, ninguém é um santo, ninguém é Jesus, que é Espírito puro e não comete erro. Nós estamos no processo, nós estamos aprendendo juntos, né? E um outro caso, voltando aqui, aí eu falei dos 3 aspectos, né? As curas, a expulsar os demônios e a pregar o Evangelho, que seria a reunião pública, aí é anunciar o Evangelho. E aqui ele falou nas perdas dos entes queridos. Muitos vêm aqui por quê? Porque perderam um ente querido e está sofrendo com a morte de alguém, ou porque está sentindo o espírito dentro de casa. O que é que eu vou fazer? Agora eu estou sentindo, às vezes dentro de casa tem um médium, aí a pessoa está todo mundo assustado, porque ninguém sabe fazer o que fazer com aquele médium que está ali dentro de casa, que às vezes está, né, em determinados momentos muda completamente a personalidade, ou então fala dormindo, ou então, agora mesmo nós estamos acompanhando um caso de uma criança de Paracuru, que desde que o tio morreu, a menininha estava próximo, sente o tio se aproxima, o tio morreu por alcoolismo, e a criança fica completamente embriagada com a presença daquele tio que gostava dela, que era muito próximo a ela, e a criança sente. Eu não lembro quando você começou, com 6 anos, isso, vocês lembram disso? Eu acho que a criança está com 9 anos, e a gente está tentando fazer o acompanhamento. Claro que em Paracuru e Fortaleza a distância é grande, então não é a mesma coisa. Então, se vocês têm um caso como esse, traz para o centro. Traz para o centro e tenta trabalhar aqui. Observe, é muito comum que as crianças tenham uma percepção do mundo dos espíritos muito mais aflorada. Então, traz para conversa com alguém. Por isso que o primeiro passo é conversar com alguém. Você chega e conte o seu problema. Por isso que o primeiro passo, quando você entra no grupo, no tratamento espiritual, eu já disse quais são as possibilidades, não é? É vir conversar com alguém. Você
combina, eu queria chegar mais cedo sexta-feira, eu queria chegar mais cedo domingo. Como aqui todo mundo se conhece, os dirigentes sabem onde é que moram, pode marcar. Diz, olha, eu queria conversar porque está acontecendo alguma coisa. E expõe o que está sentindo. Desde, olha, eu estou com dificuldades em tal área, estou me sentindo muito triste, estou me sentindo ansioso, desânimo. Desânimo é uma coisa muito comum. Desânimo, eu não tenho vontade mais de vir, mas eu preciso dessa honestidade. Para quê? Para que o grupo possa ajudar. Porque senão a gente fica olhando aquela pessoa, eu olho para a Alba, eu sei que ela está desanimada, já não é mais a mesma pessoa. E eu pergunto, e aí Alba, o que é que você tem? Ela diz, não, tá tudo bem. Tá tudo bem. E desenho, pode assistir? Como? Desenho. Desenho? Sim. Você desenhar o que? Desenho mesmo, da televisão. Não entendi. Como seria? Me explique melhor. É porque minhas duas irmãs, quando eu ia acordar mesmo, para me levantar, para ir lá no banheiro. Mas não me levantei. Ela disse que eu estava chamando minha mãe de bruxa. Ah, então você estava dormindo e falando isso? Era, Durante o sono. mas eu não me lembro. Ah, é porque se ela estava. Quem são suas irmãs? A Jéssica Elas e a estão Júlia. aqui? Não, Não? em casa. Ah, então porque eu queria saber se você estava dormindo ou não. Se você tivesse dormido, Porque eu estava assistindo um desenho no meu celular, a Barbie. A Jéssica disse que eu não devo assistir esse desenho. É assim, eu sempre digo, antes de dormir, o melhor é orar. A melhor coisa é fazer uma oração. Tinha a oração do anjo da guarda que era ensinada para todas as crianças antes de dormir, que é uma oração essencial. Como é seu nome? Janiele. Como? Janiele. Genial. Eu tenho me preocupado muito com os jovens hoje em dia, porque eles realmente têm ido dormir muito tarde, assistindo coisas bem complicadas, e a gente tem percebido a juventude muito tomada por pensamentos suicidas, a juventude muito vazia, sem saber o que quer. É uma juventude que não estuda, que não trabalha, que não toma uma decisão e fica muito, durante horas, na frente da tela de um celular, mas não consegue ler, não consegue refletir. Isso muito me preocupa. Então, eu acho que essa é uma questão para os jovens presentes. Pensar aonde isso pode nos levar, porque a vida não se resume a um celular, a uma... Não estou dizendo que eu sou contra, eu acho que a gente tem, é muito útil, nos ajuda muito, mas a gente tem que dar uma filtrada e, se possível, criar o hábito de, antes de dormir, orar. Não ir dormir à toa, como os brutos, os bichos fazem. Então é melhor orar. Já que você teve esse fenômeno, eu precisaria de mais detalhes. Mas se dizer que pode, porque algumas pessoas diante de uma televisão, diante de um celular, fica quase... Minha irmã é do mesmo jeito dela. Mas eu não posso falar da sua irmã, porque ela não está aqui. Eu posso só falar de você, né? Da irmã não está aqui. A gente às vezes perde meio o sentido, né? Então, hora antes de dormir que eu acho que pode ajudar, tá bom? Então, você voltando para o tratamento, né? Eu venho antes e coloco até uma situação como essa, olha o que está acontecendo. Aconteceu esse fenômeno comigo, aconteceu essa seguinte situação. E aí, o atendimento fraterno, esse acolhimento, vai lhe ouvir, vai lhe dar algumas orientações e vai dizer assim, olha, fique frequentando o centro, ou sexta, ou sábado, participe das reuniões, venha fazer a oração conosco, venha fazer as leituras que são necessárias e venha receber o passe. Começou o tratamento espiritual. Oração, leitura e passe. É o primeiro passo. Oi, qual é seu nome? Meu nome é Helenilda. Oi, Helenilda. A questão da gente, porque quem é médico, só em olhar para uma pessoa já sabe que não está legal, não, a pessoa não está bem. Que nem o senhor falou, é bom que a pessoa, mesmo a gente sabendo, a gente não tem o direito, né? E a gente, por educação, a gente vai dizer, ó, tá fazendo isso assim, assim. Não. É por
Por isso que é bom a pessoa dizer, ó, não estou bem, estou precisando de ajuda. Né? Isso, você vai... Às vezes o povo diz assim, ah, fulano sabe ver as coisas não ajuda. Mas a gente não tem o direito e nem... Faça as orações. Meus amigos, o centro espírita tem um limite. A pessoa que diz assim, eu vou, mas eu também não quero fazer prece. Nós não podemos fazer nada. Oi, Ana. Não, eu ia dizer exatamente isso aí. Porque como ela colocou, a gente não tem esse direito de chegar falando. A gente sempre pergunta primeiro se a pessoa, né? Porque às vezes a gente está olhando, mas a pessoa não quer, né? Não quer aproximação, não quer ajuda. Aceita, né? Ainda não está nesse momento de pedir ajuda. Então a gente pergunta, você precisa de ajuda? Posso lhe ajudar de alguma forma? Né? Você quer conversar? Se a pessoa diz não, a gente respeita e ora por ela. Agora, a partir do momento que ela quer conversar, como aí, nesse caso aí que ele colocou, já é um caso de conversa. Então você vai realmente ir para esse lado, que mostrar, porque existem os espíritos que nos perturbam, mas existe também um anjo da guarda, existem os bons espíritos que nos querem nos ajudar. Então a gente sempre vai mostrar a referência que é positiva, que é boa primeiro, e essas referências boas é que vai ajudar a lidar com as outras que nos perturbam. Isso. Eu passei pela situação recentemente, uma colega que trabalha comigo, e ela disse assim, depois que aconteceu, né, ela falou assim, Nildinha, tu sabia e tu não me falou nada. Mas Ela perguntou... eu não tive a permissão, né? Isso. Eu só vi que ela estava muito e sabia que ia. Né? Mas A gente eu não tinha permissão de falar, não podia. Ela não... Até mesmo porque as pessoas julgam muito a gente. Aí, por exemplo, já entrou nos dilemas de médium, tá vendo? Aí no dia do que a gente for pro médium, aí a gente vai falar mais disso, que hoje eu tô falando do geral, né? Mas vai chegar o dia para entrar só nesses detalhes, porque mediunidade é tanta coisa que ia a noite todinha, né? Então, mas vamos voltar só pro tratamento. Eu conversei, e aí ele vai vir dizer assim, olha, você vai fazer o evangelho, vou sugerir uma leitura, pergunta se você tem... Leia e faça as orações. Se a pessoa recusa, pode ter certeza, o tratamento espiritual vai ser muito pouco, vai ter muito pouco efeito. Tem um caso que aconteceu com Allan Kardec que é exemplar, né? Era um menino que sofria uma obsessão muito grave de um mau espírito. O mau espírito dominava o menino, era uma relação terrível entre o espírito mau e o garoto e a família toda envolvida. Aí o Kardec pergunta, resumindo bem, depois eu posso até deixar aqui a referência para vocês lerem o caso. Aí o Kardec se propõe a orar por aquele espírito para tentar solucionar o caso. Aí São Luís, que era o presidente espiritual do grupo, ele diz assim, ó, as vossas orações são fracas. Como? Assim, ele está com boa intenção de orar. Como é que ele vai dizer as vossas orações são fracas? Ele diz, porque aqueles que deveriam de fato orar não estão fazendo a parte. Então, por mais que Kardec e os médiuns de lá quisessem orar, os pais do menino não oravam, não participavam. Então, mesmo eles tendo boa intenção, o Espírito diz, ó, é fraca, mas não é porque não tivesse a força, é porque quem deveria orar de fato eram os pais. E como eles não oravam, Deus colocou a responsabilidade, foi para aqueles pais. Nós ajudamos. Mas quem passa pelo problema é quem tem que querer, é quem tem que fazer a coisa acontecer. Nós damos um apoio, mas sem a participação da pessoa, não. Então, se ela disser assim, olha, não, eu não quero. O que é muito comum no grupo espírita é que as pessoas fazem como se o grupo espírita, tratam o grupo espírita muito como aquela emergência que ele vai quando está no auge da crise. Quando está no auge da crise. Aí o que vai acontecer? Naquele momento ele está muito ruim, chega desesperado, alguém vai lá, faz oração, aplica um passe. Ele melhora, depois ele volta e não tem nenhuma mudança de conduta.
que é que vai acontecer? Vai voltar. Vai acontecer de novo. Por quê? Porque é preciso constância, perseverança. Não dá para você ficar o tempo inteiro como indo para a emergência. Tem uma hora que você tem que fazer um tratamento real. Só a emergência não vai resolver. Você precisa tomar uma decisão. E essa decisão é a sua mudança. É dizer assim, olha, hábito da prece, eu não tenho. A gente não pode se envergonhar se não tem o hábito. Dizer, não tenho o hábito da prece, mas vou adquirir. No final deste livro, do Evangelho segundo o Espiritismo, tem várias preces. Preces para ser usadas em todas as situações. Prece para pedir um conselho, preces quando está com problema de saúde, prece para, se alguém acabou de morrer, prece para si mesmo, que deve ser feita quase todos os dias. Está aqui, no último capítulo desta obra. Eu tenho que colocar todos os dias uma dessas preces, ou a mesma, e ler. Ou mesmo o Pai Nosso. É, digamos assim, inadmissível para o cristão acordar e não fazer uma prece de agradecimento. Porque Deus acabou de lhe dar uma oportunidade. Você não abriu os olhos? Se você abriu os olhos, Deus lhe deu uma oportunidade. Ele lhe deu mais um dia. Você podia não ter aberto os olhos, né? A gente podia dormir e não acordar. Claro que podia. Mas acordou. Então você tem mais um dia. E ao final do dia fazer outra prece. Por quê? Por ter completado aquela jornada. Pede perdão pelas faltas, pelas falhas. Isso é um sinal do nosso amadurecimento. Meus amigos, se passar o dia e ao final do dia você disser assim, acho que eu não tenho nada para pedir perdão a Deus, cuidado. Provavelmente sua alma está bem doente. Porque ao final do dia, será que você não teve uma maledicência, um pensamento torto em alguém, um julgamento, um tom de voz você não se levou, uma raivinha você não teve? Não fala nem das raivonas, né? Mas nem uma raivinha você não tem nada para pedir assim. Senhor, tenha de compaixão, tenha de misericórdia, tenha de piedade. Então, no final do dia, a gente pede perdão e agradece por aquele dia. Então, essas duas preces, no mínimo, todo cristão deve fazer. Aí, às vezes, eu passo o dia ouvindo voz, os espíritos na minha cabeça, perturbando, dizendo um monte de coisa. Aí você pergunta assim, mas você orou? E a pessoa diz, não. E aí ela não sabe. Mas sabe quando é que ela vai orar? Quando eles já estão lá. Mas eles já chegaram, amigo. Claro que você tem que orar. Mas agora é para ter resignação para passar pela tempestade. Porque a gente deve fazer um trabalho de fortalecimento para que esse momento não chegue. Aí você vem para o tratamento espiritual, começou as orações, participa daquelas reuniões, sexta e domingo, com atenção, e ao sair de casa ele diz assim, hoje eu vou aprender alguma coisa que vai ser útil. Aí durante aquela 1 hora você fica, isso eu vou usar na minha vida, eu preciso de alguma coisa que eu vou usar na minha vida. Cuidado para não ficar falando assim, bicho, isso aqui parece com a minha irmã. Não pode. Isso aqui parece com a vizinha. Não pode. Porque quem está dizendo isso é um mau espírito perto de você. Espírito bom não faz fofoca. Ele não fica no teu ouvido dizendo, isso aí é para fulano. Não. Tá? Eu preciso aprender alguma coisa. Isso é tratamento espiritual. É eu buscar, numa das 2 reuniões que eu escolhi, um remédio para minha alma naquela fala. Mas vai que nesse dia você chega lá e quem está falando é uma pessoa que não sabe falar muito bem. Que só fala, vai que vocês me encontram nesse dia, né? Aí você, meu Deus do céu, olha vocês de novo dizendo as mesmas coisas, e a voz dele é ruim, não fala, né? Não fala bem. Você está tendo uma oportunidade de orar por alguém que tem uma dificuldade. Porque eu já vi muitas pessoas dizendo assim, eu não gosto daquele palestrante porque a voz dele me irrita. Meu amigo, você acabou de descobrir um defeito em você. Não nele.
Porque se ele for fanho, se ele tiver a voz anasalada, e isso lhe irrita, a voz dele, não é uma ação, não é ele fez, não, é a voz dele lhe irrita, o problema é seu. Você vai dizer, eu vou assistir, todas as pessoas escolham a sua. Nossa, e ele viu umas cruzes, eita, essa aqui é gigante. Quero essa daqui não, ele viu umas cruzes assim, com as madeiras, com os espelhos, essa daqui eu não quero não, essa aqui eu não quero, aí ele foi lá no canto, achou uma cruzinha desse tamanho, lá no canto, ele fez aquela eu posso carregar, porque minha vida é muito complicada, aquela cruz ali eu posso carregar, ele foi lá e pegou, aí Jesus, olha aí, irmão, da pessoa que está atrás, quando ele olhou, era ele. A nossa cruz se torna bem menor quando a gente observa a dor do outro. Quando a gente observa a dor do outro. Esses dias eu estava tendo contato com uma família que tem passa pela situação, né, de ter um filho que enfrenta uma depressão profunda, trancado dentro de casa, no quarto, não sai, mas quando quer fazer as coisas, sabe dirigir. Quando quer fazer as coisas, vai buscar. Tem limitações, não quer falar com ninguém, mas tem autonomia. Nós tivemos contato com ele e por inspiração divina, porque Deus sabe o que faz, colocamos em contato com uma outra família que tem uma filha com muito mais limitação, que precisa ser vestida, que precisa, para ir ao banheiro, precisa ser levada. E aí a família pôde refletir, olha, a minha cruz parecia tão grande, mas quando eu vejo essa situação, eu percebo que a minha dor não é tão grande. Então a gente precisa estar aberto para perceber que a gente pode ser útil, que a gente pode, né, fazer algo mais, mas deve sim. Podemos orar por eles, pelos que estão doentes, é uma prática nossa de orar pelos que estão doentes, e você está bem, ore que vai dar certo. Você foi abençoado, foi amado, e agora é a vez de colaborar. Ainda dá tempo? Perguntas? Sim. Aí você vai ver se a pergunta que eu vou fazer é para hoje ou é para outro dia. Tá Né? bom. O que acontece sobre a ótica espírita, o que acontece, se instalam esses processos depressivos. A depressão? Sim. A outra coisa é assim, se essa resposta poderia ser abordada com a questão dos fluidos. Então é amanhã. E porque a cura do corpo numa casa espírita. Certo. Se for para amanhã, agora, por que acontece, né? Porque a cura do corpo numa casa espírita. Cura é a cura, né? Aí muita gente busca essa casa, principalmente uma vez por mês, quando vem um confrade nosso de Fortaleza, que tem mediunidade, desenvolve mediunidade de cura, e muitas vezes as pessoas não entendem. Por que numa casa espírita acontece a cura do corpo? Se vai ser no outro dia ou é hoje? Não. A cura esse aí vai ser o tema que eu vou trabalhar no último encontro, que quer ser curado. Vai ser o último tema que eu vou abordar, vai ser esse. Então, porque isso instala a depressão. Quer ser curado. Então, o Espiritismo tem o melhor antídoto para a depressão. O melhor antídoto. A palavra em francês que o Kardec usa, que foi trazida, é o melhor preservativo, aquilo que nos preserva para a loucura e para a depressão e para o suicídio. Se eu quero evitar a loucura, o suicídio, a depressão, o Espiritismo tem a melhor fórmula, a melhor resposta. Agora, se já está instalado, aí veja, preservativo é para não chegar. Mas eu vou dar a dica. Começa, quem quiser entender bem o processo, tem um texto chamado A Melancolia. Nesse texto ele explica como é que a depressão chega. Ele vai dizendo que é quando a gente começa, uma frase vem na nossa cabeça. Se essa frase está vindo na cabeça de vocês, comece a fazer o tratamento espiritual, que é o começo. A gente começa a dizer, as coisas não mudam, a vida não tem jeito. Começa assim, é bem devagar. Muda não, as coisas não mudam não. Vai ser assim para sempre. É desse jeito mesmo. Quando eu começo a pensar
que nada muda, a vida vai se tornando amarga. Porque não vai mudar mesmo, é para sempre desse jeito. Esse sofrimento é sem fim, ninguém me entende. Vai aumentando de tal forma que eu começo a perceber, a pensar, se for para desse jeito não vale a pena. Olha, uma coisa, ainda vou mais lembrar, ainda tem outro detalhe, que o cara mandou serrar o verdade demais. Passado, a parte todos os outros passaram, que aqui pesado mais, garfamento, ia passar, e ele tinha passado a dele, não precisou passar. Porque, exatamente, tem essa coisa que explica que a gente atravessa, com a cruz a gente atravessa o abismo lá, né? Por quê? Porque é quem nos fortalece. É difícil para quem está com dor, mas é a dor que nos fortalece. Tem um exemplo prático, ó. Se você tem aqui todo mundo tem lá, né? Você tem você vê a borboleta, a lagarta fez o casulo e ela está lá dentro daquele casulo, já quase para as asas sair, batendo, empurrando. Aí você fica desesperado, quer ajudar a borboleta. Aí você vai lá com o bisturi, abre o casulo para a borboleta sair logo. Sabe o que acontece com a borboleta? Ela não consegue mais voar, porque aquele movimento para arrebentar o casulo fortalece as estruturas das asas para que ela possa voar. Então, é esse o objetivo das nossas dificuldades, é que a gente aprenda para não cometer mais o mesmo erro. Só cuidado, isso não quer dizer que eu vou olhar para a pessoa que sofre e vai dizer, aprenda. Não, porque que a pessoa tem que passar por aquela situação, claro, porque a prova é dela, mas eu posso estender uma mão e dizer, eu estou do teu lado, você não precisa passar sozinho. Isso é outra coisa, tá entendendo? Mas claro que a prova é individual, cada um tem que viver suas experiências. Gente, eu acho que já começou, né? Porque senão eu não paro, eu tenho essa dificuldade para parar de para parar de falar. Eu queria agradecer porque quase ninguém dormiu, porque às vezes as pessoas dormem quando eu falo, sabe? Mas eu acho que elas dormem para ver do mundo dos espíritos a fala, né? Elas dormem para ver. Vocês estavam acordados, espero que tenha sido interessante. Prometo que amanhã, que a Nájila e a Ana vão falar, vai ser melhor, porque elas falam melhor e vai ter as técnicas para quem quer aprender a aplicar passe. No domingo a gente vai falar de mediunidade, eu sei que mediunidade é um negócio que atrai todo mundo, né? O pessoal quer. E depois vamos falar também que é de ser curado, para a gente trabalhar essa, que é a cura mais importante, que é a cura da alma. Cura dos corpos é passageiro. Olha, você fez uma cirurgia espiritual, pode ter certeza, você ficou curado, né? Mas lá na frente outra doença vem. Como disse meu amigo Lázaro, não foi? Segundo a tradição do Novo Testamento, numa interpretação, que o Espiritismo faz uma outra leitura, Lázaro foi ressuscitado. Mas se ele foi ressuscitado, ele morreu depois, né? Porque ele não está por aí, cadê Lázaro? Então, acredite, curar o corpo é passageiro. O importante é curar a alma. Ok? Alma. Bom, gente, já que a gente falou hoje tanto de cura aqui, né, de tratamento espiritual e a cura da alma, que é o mais importante, e nós temos na doutrina espírita um espírito de luz que simboliza isso, né, para a gente, que é de Dr. Bezerra de Menezes. Ele era um médico cearense, ele foi, além de médico, ele foi deputado, na época deputado federal, só que a Câmara Municipal, a sede do governo era no Rio de Janeiro, e ele foi um médico também muito caridoso. Né? Então, na doutrina espírita, ele é reverenciado como, quando a gente fala em doença, quando fala em cura, né, se reporta a Dr. Bezerra de Menezes. Então, não necessariamente ele como um espírito, que é um espírito de muita luz, mas também assim, uma pleiade de espíritos
que tem esse dom, vamos dizer, esse talento. Então, quando a gente se reporta a Dr. Bezerra de Menezes, se reporta também a esse conjunto de espíritos que nos socorrem, que a gente direciona, né, as nossas angústias físicas, mentais também, psicológicas e espirituais. Então, é ele que a gente, nessa noite, gostaria de reverenciar e fazer a nossa prece final, uma prece cantada, né, uma oração cantada, que além da fala e do pensamento, a música estimula outras conexões que nós temos como seres humanos integrais que nós somos. Então, o convite que a gente faz nesse momento vou colocar a música, nós vamos diminuir as luzes, e quem puder, quem souber cantar, né, que acompanhe, que tem uma vibração, isso reverbera também internamente. E agradecer ao Cícero por toda essa disponibilidade do Cícero, da Ana e da Nájila, que essa solidariedade, essa fraternidade é comum, né, entre as casas espíritas, mas é com muita alegria e com muita reverência que a gente reconhece esse tempo, né, em tempo de férias, são professores, e disponibilizar esse tempo para estar aqui com a gente. No entanto, a gente também compreende, porque quando a gente faz isso, é um momento assim, de muita alegria, né, para a gente partilhar. Nós fomos, eu e a Dona Dita, à Casa Espírita, que eles conduzem, né, assim, é uma casa muito iluminada, com muita organização e muito conteúdo. E a gente fica se espelhando nesses bons exemplos, né, e contando com a ajuda dos nossos confrades para ir avançando também, né, na nossa condição aqui. A Cícero e Ângela, Ana e Nájila, uma vontade muito grande de estudar, né? A gente tem vários outros grupos, tem na quarta-feira que a gente está tentando retornar o grupo do estudo do livro dos médiuns, né? Na segunda-feira a gente faz um trabalho ainda online do estudo do livro dos espíritos, e sempre que a gente propõe, né, Dona Dita, assim, a Aeronides também, sempre, e a Antônia, que vai responsável, Cícero, pela organização do atendimento fraterno na nossa casa, né? Ela e a Sueli, né, que ficaram encarregadas no domingo. Quem era tu e quem, Antônia? A Neumann. Pois é, então a gente está aos poucos formando as equipes para tocar essas atividades que a gente acha que são mais importantes. As meninas mesquitas também que estão fortalecendo, o Igor, se eu for falar de todo mundo a gente esquece, né? Mas assim, que há esse potencial, o Francisco também tem nos fortalecido nessa parte do dia do domingo, do Evangelho. A gente está montando, ele é professor, então a gente está montando uma equipe, né, para trabalhar essa parte mais didática. Enfim, o Carlinhos, o Guilherme, veja, todo mundo que está aqui. Então, a ideia é essa. E a gente, então, vai nos reportar ao espírito do Dr. Bezerra de Menezes e aos seus espíritos construtores, né, dessa mensagem de cura. E, em seguida, nós nos dirigimos à sala de passe e, a partir de toda essa explanação, a gente tem assim, uma consciência mais clara de que cada momento desse é direcionado para cada um de nós, cada copo d'água desse é direcionado com as melhores energias, as energias mais adequadas para cada um de nós nesse momento. Tá bom? Quem vai aplicar a paz? Depois, vamos fazer a prece. Aí,